Será que existe uma forma da gente estabelecer um limite de quanto gastar em programas de pesquisa ou mesmo num estudo de mercado isolado? Olá, sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a ideia é apresentar para vocês uma forma de calcular limites de investimento em programas de inteligência ou pesquisas de mercado, justamente para que se tenha um parâmetro, né? É uma questão às vezes muito debatida, né? Quanto custa, quanto vale uma pesquisa, um programa de pesquisas? Isso tudo depende da decisão que está atrelado a esse investimento, né? Então, a ideia hoje é a gente mostrar isso para vocês, mostrar o conceito de dois indicadores, né? Um deles chamado EVPI e o outro chamado EVSI. Tá bom? Então, vamos passar lá para o nosso slide para que fique claro, né, todo o conjunto desses conceitos e também para a gente trabalhar um exemplo para ficar mais fácil, né, da gente transmitir todas as ideias que estão atreladas a ele, ok? Então vamos lá. Muito bem, nós temos aqui um slide, né, com EVPI e EVSI. Para a gente entender direitinho isso daí, vamos pensar numa situação aí hipotética que uma empresa quer lançar um novo suplemento alimentar voltado para o público sênior, tá? E aí, diante dessa perspectiva, existem duas estimativas. Uma delas diz que há uma probabilidade, né, de sucesso, ou seja, de se obter um resultado positivo logo no primeiro ano de R$ 2 milhões. A probabilidade associada a isso é de 60%. E, por consequência, 40% é a probabilidade de acontecer um fracasso, né? Ou seja, existir um prejuízo de R$ 500 mil aí no primeiro ano. Obviamente, o estabelecimento dessas probabilidades é um processo complexo, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo. Mas vamos aceitar essa condição, né? Existe aí 60% de probabilidade de sucesso, 40% de probabilidade de fracasso. Quando a gente considera a teoria da utilidade, né, o valor atrelado a essa decisão, ele é medido dessa forma aqui, né, chamado valor monetário esperado, né, dessa decisão. Ela considera a probabilidade de acontecer um cenário e o valor atrelado a ela e a probabilidade do outro cenário e o valor atrelado a ele. Então nós temos aí 60% de chance de sucesso, que seria 2 milhões no primeiro ano. Então multiplicamos isso e somamos com a probabilidade de fracasso, ou seja, 40% de ter um prejuízo de R$ 500 mil. Com isso, o valor monetário esperado nessa decisão, ele é de R$ 1 milhão, ok? Então, aí você tem, bom, eu tenho uma decisão aqui que vale R$ 1 milhão e o que eu faço? Lanço o produto ou não lanço? Até porque a probabilidade de sucesso ou fracasso está razoavelmente equilibrada, né? Então é uma decisão difícil. Para a gente chegar numa primeira análise, nós vamos introduzir então o conceito do EVPI. O que é o EVPI? Bom, eu tenho a decisão, lançar ou não lançar esse produto. Qual seria, né, o valor de eu ter uma informação perfeita e que me levasse a tomar uma decisão absolutamente correta, né? Certeza absoluta? Aquele cálculo que a gente fez do valor da decisão de R$ 1 milhão, quando eu introduzo essa outra variável, né, ter uma informação adicional e perfeita que me ajude a tomar essa decisão, a melhor decisão, a decisão absolutamente correta, entra aqui um outro cálculo, né? Ou seja, imaginem que se eu vou tomar o caminho absolutamente correto, eu só vou lançar o produto se eu tiver a 60% de chance de sucesso, né? Se esse for o caminho, então aí eu tenho que considerar 60% vezes 2 milhões, que era o valor, né, atrelado a ela,
E no caso de não lançar, eu não vou ter o prejuízo, então é 40% de zero, né? Então, o valor esperado para essa decisão com uma informação perfeita, né, o EPPI, ele passa a ser R$ 1.200.000, né? Porque essa é a nova conta que a gente tem que fazer para chegar aí. Então, qual que é o valor que eu poderia gastar para ter uma informação perfeita? É justamente a diferença entre esse 1.200.000 e aquele 1 milhão do valor monetário esperado que a gente mostrou no slide anterior. Ou seja, o limite de investimento para uma informação perfeita é de R$ 200.000. Claro que esse é o limite, não quer dizer que esse é o que deve custar uma pesquisa. Mas a informação perfeita a gente sabe que não existe, né? É difícil, né? É difícil, não, é impossível você ter uma informação perfeita que garanta que você vai tomar com 100% de certeza de que a sua decisão é correta. Isso não existe. O que existe? Existe uma informação imperfeita, né, uma informação amostral, e aí entra o conceito do EVSI, que é o valor esperado para uma informação amostral, do sample, né, o S de sample. E a conta muda um pouquinho também. Por quê? Porque, vejam, o valor esperado de uma informação de amostra, uma informação imperfeita, tende a ser atrelado à incerteza que esse estudo traz. Por exemplo, aqui estamos usando como exemplo uma incerteza máxima de 5%, que seria, digamos, o erro probabilístico da amostra que você está utilizando. Os autores dizem que usar esse erro é, digamos, superestimar, né, essa incerteza. Tanto é que é recomendado que depois que você realiza um estudo, você recalcule esse erro para que essa incerteza seja realmente modulada. Mas, para recalcular o valor dessa informação, você tem que usar uma matriz de probabilidade, uma coisa relativamente complexa, não vale a pena a gente abordar aqui. Mas é importante saber que o valor que era de 1.200.000 com a informação perfeita, ele obviamente é menor com a informação imperfeita. Ele reduz aí mais ou menos aí R$ 70.000 com 5% de incerteza que você usou do erro amostral que você está aplicando aí como incerteza nessa decisão. Então, o valor novo da decisão passa a ser 1.130.000. E como no mesmo processo, você utilizando aquele valor monetário inicial de 1 milhão, a diferença entre o valor monetário esperado lá no início e o valor com informação imperfeita que vem de uma amostra, essa diferença é de 130.000, ou seja, esse é o limite que você poderia gastar para ter uma informação imperfeita, uma informação amostral, para te ajudar a tomar essa decisão. Reparem que você trabalhar com incerteza reduz o limite de investimento em mais ou menos 35%. Obviamente, gente, são contas complicadas, né, que estão atreladas aí, inclusive essa matriz de probabilidade, quando você trabalha com informação amostral, não é uma conta que você faz aí de cabeça, digamos assim. Por isso, eu estou disponibilizando para vocês uma planilha de cálculo em Excel prontinha para ser usada, claro, com uma decisão simples, né? Lançar ou não lançar um produto, né? Às vezes as decisões são mais complexas do que isso, e você pode utilizar o link que está lá na descrição do vídeo, aí você faz um cadastrinho, baixa essa planilha para eventualmente te ajudar nessa análise, tá? Claro que aqui existem outros desafios que estão atrelados a esse processo. Esses desafios, por exemplo, a exigência de uma modelagem de probabilidades bem robusta. Para você ter aquela probabilidade inicial de 60%, 40% de sucesso ou fracasso, não é tão simples assim. Você precisa realmente ter dados históricos, né, que às vezes são limitados e acaba sendo um outro desafio,
para você chegar nessas probabilidades. Então, é um processo que as empresas organizadas que têm departamento de inteligência e BI conseguem razoavelmente ter aí probabilidades razoavelmente corretas, né, e ter uma previsão legal desse tipo de decisão. O que não pode acontecer são as interpretações equivocadas, ou seja, quando eu chego no EVPI, o EVSI principalmente, por exemplo, chegamos a 130 mil. Isso é o valor de uma pesquisa? Não, esse é o limite para você gastar para chegar numa decisão mais acertada. Então, dali para baixo está valendo. Então, aquele é o limite que, em tese, não deveria ou não poderia ser ultrapassado. Tá bom? Bom, uma coisa interessante, né? Na nossa plataforma existe também um post, né, sobre esse tema, que está lá tudo explicadinho direitinho. Caso você queira baixar esse post e ler a respeito para sedimentar mais os conceitos aí atrelados a ele, vai ser legal, tá bom? Bom, gente, espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se gostou, deixa um like aí para o nosso vídeo, ajuda bastante. E claro, se não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós já estamos produzindo para você, tá bom? Um abraço e até a próxima.